Oi gente, tudo bem? Para a última resenha do ano aqui no canal, eu separei um livro em que foi super falado durante esse ano, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Como eu disse, realmente o mundo falou desse livro, né? E demorei um pouquinho para ler, mas posso dizer que vai ser ótimo fechar o ano resenhando esse livro aqui. Afinal de contas, eu acho que a gente precisa de mais humanidade, de mais solidariedade, de mais compreensão, compaixão, para 2018, né, ser melhor ainda que 2017, cada ano a gente melhorar mais e mais. Quando eu digo a gente, eu digo o ser humano como um todo. Então esse livro aqui caiu muito bem para esse final de ano. E eu vou contar um pouquinho pra vocês a história, contar um pouquinho sobre o que eu achei. Se você ainda não viu nenhuma resenha sobre ele, eu espero que você goste da minha resenha, mas também eu indico vocês a procurarem outras resenhas, porque tem bastante gente que se aprofundou bastante no assunto. Então fica aí a minha dica, né, de assistir também outras resenhas, e se caso você já tenha assistido, né, não desista desse vídeo e assista o meu também, afinal de contas, né, se você me acompanha, acho interessante você saber a minha opinião sobre ele. Bom, em O Ódio que Você Semeia, então a gente conhece a Star, o livro é contado em primeira pessoa, né, contado por ela. A Star é uma menina de 16 anos, uma jovem, né, de 16 anos, ela vive com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, num bairro pobre dos Estados Unidos, né, num bairro, numa periferia, vamos assim dizer, no gueto. Porém, ela estuda num colégio particular, num bairro de classe média alta, então ela fica dividida entre esses dois mundos, né, esses dois universos. E aí lá no colégio ela acaba perdendo um pouco da personalidade dela, ela acaba se escondendo um pouco, não falando muitas gírias. Ela acaba então se sentindo reprimida, né, por conviver ali no meio de tantos brancos e das pessoas não saberem, na verdade, a realidade em que ela vive. E no colégio ela namora um menino branco, tem amigas brancas, são pouquíssimos os negros que estudam lá. Isso faz com que ela, então, se reprima um pouco, contenha um pouco da sua real personalidade. E aí até que um dia ela tá numa festa no bairro onde ela mora, e aí ela encontra um dos seus melhores amigos de infância, assim, uma pessoa com quem ela passou muito tempo grudada. Ela tem um carinho muito grande por ele, que é o Khalil. Só que começa uma briga na festa e os dois decidem então ir embora pra ficarem mais seguros, né? Então o Khalil, ele vai dar uma carona pra Star até a casa dela. Acontece que no meio do caminho, né, enquanto o Khalil ali tá dirigindo, eles são parados por uma viatura da polícia. E a polícia manda ele dar os documentos, sair do carro. A Star, a gente percebe que já fica toda tensa. Ela foi ensinada desde criança, desde os seus 12 anos, se eu não me engano. Os pais dela tiveram uma conversa com ela em como agir quando se encontra um policial. Então uma das lições que ela aprendeu foi responder só o que o policial perguntar, deixar as mãos sempre à mostra. Então o amigo dela, o Khalil, ele acaba respondendo de uma maneira em que o policial não gosta, então o policial manda eles saírem do carro. E quando o amigo dela vai perguntar pra Star como que ela tá com aquela situação, ele recebe alguns tiros pelas costas e acaba morrendo ali. A Star, ela acaba presenciando tudo aquilo, ela acaba vendo, né, o amigo ser morto covardemente. E não é a primeira vez que a Star perde um amigo e que ela vê um amigo morrendo. Quando ela era criança, ela viu uma das melhores amigas dela também morrendo por uma bala perdida. A partir dali, então, a gente vai acompanhando as consequências disso, o que a Star vai fazer com essa informação, né, de que o policial foi covarde o suficiente pra atirar pelas costas. A mídia começa a procurar essa testemunha, no início ela tenta ficar mais escondida, tipo, não aparecer, né, não dizer que ela viu tudo aquilo, porque ela poderia ser ameaçada. Aí começa o dilema de será que ela deve falar, será que ela deve ficar quieta, porque ela pode ser ameaçada até por outros policiais, outras pessoas, a família desse policial, se ela realmente falar a verdade, né. Enfim, a Star fica sofrendo muito com tudo isso. O bom é que ela sempre tem o apoio da família, a família dela tá sempre ajudando, tá sempre apoiando, tentando fazer com que ela tome a melhor decisão, sempre protegendo ela. É uma família muito incrível. Os pais são demais, os pais da Star. O pai dela tem um passado aí, mas a gente vê que as pessoas podem mudar, as pessoas podem se reerguer. É uma família realmente muito boa, que não é o caso de todas as pessoas, né? Nem todo mundo tem uma família, uma estrutura muito boa. E o Khalil, infelizmente, não tinha. E aí as pessoas começaram a querer justificar a morte dele por ele ser um traficante. Começaram a ver as teorias do porquê que o policial atirou nele, né? Porque o policial matou, e aí começaram a falar que o Khalil tava armado. E a Star sabia que não, que na verdade ele não tava armado coisa nenhuma. Eles não queriam realmente saber o que aconteceu, né? A justiça. Eles só estavam querendo achar uma desculpa do porquê que o policial branco tinha feito aquilo.
ter atirado pelas costas, e aí eles davam a desculpa de que o Khalil era traficante, e as pessoas começam a falar que é porque ele é traficante, ele merecia morrer mesmo, e não vê que, por exemplo, ele não estava armado, o policial não estava em perigo naquele momento e que foi extremamente covardia. Isso eles não veem. E a gente vê que não só no livro, né, mas na realidade as pessoas adoram apontar, adoram julgar, mas ninguém fica analisando realmente a situação em si. E isso a gente sabe, não adianta não falar, mas a gente sabe que acontece muito mais com os negros. Infelizmente, se fosse, por exemplo, um branco que estivesse naquela situação, dificilmente o policial ia pedir para ele sair do carro, muito dificilmente atiraria pelas costas dele. E aí no livro mostra muito isso, que as pessoas, né, a humanidade, infelizmente coloca a cor acima de muitas coisas, a raça, assim, é revoltante. E durante a leitura, a Star acaba se deparando com algumas pessoas que ela não imaginava que fossem preconceituosas, sendo preconceituosas. E aí vai ter a questão de ela namorar um menino branco e rico, e de um menino não ligar pra isso, nem perceber muitas vezes, né, o preconceito rondando eles. A Star sempre fala que ela vê os olhares diferentes das pessoas em relação aos dois. Até tem uma questão em que o pai dela fica meio ressabiado, assim, em saber que ela namora um menino branco, mas nada que uma boa conversa aí não resolva. Claro, tem muitas pessoas que vão se revoltar também com essa situação, não só a Star e a família dela, mas todo um pessoal que vai querer justiça. Afinal de contas, no livro, o policial, né, vai acabar indo pro tribunal, a Star vai ter que dar um depoimento, porque afinal de contas eles estão querendo inocentar esse policial, pintar ele de bom moço, de que ele se sentiu ameaçado, por isso que ele atirou. No fim das contas a gente sabe que é pura covardia, né, puro racismo, puro preconceito. Então, enfim, é um livro que merece ser lido por todo mundo. Às vezes a gente acaba passando batido porque não é a nossa realidade, né? Mas é muito egoísmo a gente falar que não é a nossa realidade, porque é sim, tá acontecendo do nosso lado, e se tá acontecendo do nosso lado, se tá acontecendo no mundo, tá acontecendo com a gente. Então, a gente precisa abrir o olho, a gente precisa ficar atento e, de alguma forma, tentar mudar isso, fazer com que as pessoas se respeitem mais, que as pessoas sejam mais tolerantes, tenham mais compaixão. Por último, vou falar um pouquinho sobre a escrita da autora. A Angie Thomas me surpreendeu demais, é uma escrita extremamente gostosa, é uma escrita sincera, uma escrita crua, nua, sabe? Ela não fica rodando pra explicar algumas coisas, ela vai direto ao ponto. Um livro cheio de diálogos, tem várias referências da atualidade, então por isso que ele é tão real, não só no assunto que ele aborda, mas da forma com que ela aborda esse assunto. Então obviamente tá recomendadíssimo. Se você já leu, me deixa aqui nos comentários as partes que você mais gostou, o que você achou mais interessante dessa leitura. Como eu disse, né, procurem outras resenhas, tem bastante gente que tá explicando incrivelmente bem todos os movimentos citados aqui no livro também. Então é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!